Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o assunto do momento, né? Aliás, já passou até um pouquinho, né? Há mais ou menos 2 semanas atrás, o Whindersson e a Luísa Sonza anunciaram o seu divórcio, a sua separação. E eu acompanho, eu gosto muito dele. Eu não tenho muito, não acompanho a carreira, mas eu acompanho a carreira dele e eu acho ele uma pessoa bastante legal. E então eu acompanho eles desde o começo, desde quando eles começaram a namorar e o casamento, que foi lindo e tal, acho que em 2017, se eu não me engano. Enfim, acho que 4 anos depois agora, né, se separaram. Eu acho que nós temos muito a aprender a partir do fracasso daquele relacionamento. Desde o começo, quem acompanha sabe que eles sempre estavam cercados de muitas pessoas. Nunca estavam sozinhos. Viagens, do tempo de solteiro, depois de casado, sempre com grupos, sempre com amigos, nunca sozinhos. Até na lua de mel, eles estavam cercados de amigos, inclusive aquele Carlinhos Maia e o marido, né, na época namorado, enfim, estavam lá. Mas o casal, E o tempo passou e a carreira dela decolou e eles continuaram antes de mais tempo juntos, mas sempre cercados. Depois, à medida que a carreira dela decolou, eles realmente começaram a viver vidas paralelas. Ele no Japão, ela em São Paulo, ele na Europa, ela na Bahia. E a vida foi desse jeito. Chegou a quarentena, foram forçados a ficarem, né, na mesma casa. E aí, poucos dias depois, acho que 1 mês e pouco do início da quarentena, anunciaram o divórcio, a separação. E acredito que ela saiu da casa. O que isso tudo quer dizer, gente? Logicamente, a quarentena não causou a separação, o divórcio deles, de maneira nenhuma. A quarentena simplesmente os colocou frente a frente. E eles perceberam que não tinham nada em comum, que não tinham uma vida em comum, que a força dos dois enquanto casal não existia. Eles viviam vidas completamente separadas. Veja bem, para um relacionamento dar certo, frutificar, ser bem sucedido, o casal precisa viver um para o outro. Um precisa ser a prioridade do outro. Podemos sim ter carreira, nós mulheres, absolutamente. Mas nós não podemos deixar que aquilo esteja acima do relacionamento. Existem mulheres, até da mídia, poucas, mas existem, que continuam na mídia, continuam sendo famosas, mas que têm casamentos assim que parecem muito sólidos. Por exemplo, a Carla Perez. Dei uma pesquisada sobre a vida dela, para falar sobre isso aqui, e percebi que a Carla, tudo que ela faz, ela sempre coloca a família em primeiro lugar. Ela abre mão de trabalhos, de campanhas, se tiver que se ausentar muito da família. E sempre foi assim. O que eu quero dizer com isso, gente? As pessoas falam muito que realmente é importante ter compromisso, que para um relacionamento durar, as pessoas têm que se comprometerem, mas elas acham que ter compromisso é dizer, eu tenho um compromisso. Pronto. Gente, ter compromisso significa ação. Significa agir colocando todas as suas forças em prol daquilo, no caso, o casamento. Você tem que preparar a sua vida, organizar a sua vida de tal maneira que o casamento seja prioridade. Isso serve para os famosos e serve para nós não famosos, tá? Por que é que no mundo dos famosos a gente vê poucos casamentos bem-sucedidos? Por causa disso. Então o caso do Whindersson e da Luísa é só mais um. Eles dão muita ênfase à vida profissional e esquecem de investir no casal enquanto casal, no casamento, construir a força, a fortaleza. Diferentemente do Whindersson e da Luísa, a Carla Perez e o Xande fazem isso muito bem. Então a Carla sempre fez questão de modular, de modelar, né, a vida dela em torno do casamento, em torno do marido, em torno dos filhos. E tem a vida dela paralela, a vida profissional dela paralela. A vida não. A vida dela é muito forte, muito focada no casal. E assim tem que ser, gente. A maioria, eu diria, dos casamentos, eles se acabam por causa disso, porque o casal não se faz prioridade um na vida do outro.
Aqui nos Estados Unidos, o índice de divórcio é de 50%. Uma seguidora me disse a semana passada que no Brasil está em 46%, se eu não me engano. Não está muito longe, né? Esse número é ridículo, é muito grande. A coisa não deveria ser assim. E de quem depende isso? Depende de nós. Depende de cada uma de nós. Criar circunstâncias, criar contextos para que o casamento seja cuidado. Só casar, só assinar o papel não é suficiente, é preciso dedicação mútua. É preciso de fato fazer aquela pessoa, aquele relacionamento ser a prioridade. Podemos trabalhar, ter carreira, mas a família, o casamento, o marido e a mulher tem que vir em primeiro lugar. Estou falando aqui só para as mulheres? Essa é a obrigação das mulheres? Lógico que não, gente. Mas como a minha comunidade é constituída de mulheres, a minha mensagem vai para as mulheres. Mas claro que isso vale para os homens também. Os homens devem prestar atenção no casamento, devem colocar a esposa em primeiro lugar. Como dizem por aí, uma andorinha só não faz verão. Se um lado se dedicar, fazer todo o possível e o outro tiver nem aí, não vai funcionar. Ok? Então a minha mensagem de hoje é essa. Não construam relacionamentos paralelos, vidas paralelas, dentro do casamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Muitas pessoas falam, nossa, que decepção, que tristeza. Eles eram um casal exemplo para todos nós. Exemplo do quê, exatamente? Não eram. Exemplo de juventude, de beleza, de riqueza, só se for, porque de casal não era. Tá? Então a gente tem que ter isso, observar. Se for para observar celebridades ou casais, os vizinhos, prestem atenção nos casais que fazem bem, que cuidam e cuidam bem dos seus relacionamentos. Tem a noite do casal, viajam só o casal, até às vezes sem os filhos. Fazem questão de criar uma atmosfera romântica de vez em quando, um cuidando, se dedicando ao outro. É assim que tem que ser, ok? Essa é a minha mensagem. Se você quer que o seu casamento dure, que o seu namoro, noivado, que vai em breve virar casamento, dure e frutifique, você tem que fazer do seu parceiro, da sua parceira, a sua prioridade, ok? Um beijo, até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal Mulheres de Alto Padrão. Dê uma olhada no meu site www.suacoach e, claro, me sigam, continue me seguindo no Instagram. Beijo.